Bom, pessoal, agora que a gente viu os três produtos notáveis aí, talvez mais importantes para a gente, vai ser muito importante que a gente consiga utilizá-los, tá bom? Na hora de utilizar cada um deles, uma das coisas mais importantes é a gente saber substituir números. Por quê? Em alguns momentos vocês vão se confundir muito com isso. Eu vou fazer um exemplo mostrando exatamente o que pode acontecer. Imagine que eu quero calcular a soma desses dois, o quadrado da soma desses dois números. Uma das coisas que vocês se confundem muito é na hora de fazer o quadrado do primeiro termo, que é 2x, e o quadrado do segundo termo é tranquilo porque é 4. Então vamos lá. Toda vez que eu tiver esse caso, é muito interessante que a gente sempre faça o quadrado do primeiro termo dessa maneira, entre parênteses. Por quê? Porque aí eu lembro da propriedade que cada um dos termos é elevado ao quadrado. E aí eu vou fazer então mais duas vezes o primeiro termo, outro momento que a gente se confunde bastante, 2x, vezes o segundo termo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo. Isso vai ajudar bastante. Colocar o parênteses e escrever os termos sempre separados num primeiro momento. Então, calculando tudo isso, eu tenho 2 ao quadrado, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 4, vai dar 16, mais 16x, mais 16. Tudo bem? Então esse parênteses ele é muito importante, principalmente quando aparecerem situações onde existem números negativos. Então vamos fazer um exemplo desses. Menos 2x mais, ou menos 2x, menos 4. Esse é um caso que a gente também se confunde muito. Então vamos lá. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Eu vou chamar o primeiro termo de menos 2x. E quem é o segundo termo? O 4. E aí eu tenho aqui, então, a diferença entre dois números, tá bom? Isso ao quadrado, né? Então vamos lá. Menos 2x ao quadrado. Agora, como é a diferença entre os dois, então vamos lá. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E agora eu vou resolver. Menos 2x ao quadrado, como o expoente é par, o resultado é positivo, então 4x ao quadrado. E agora, quando eu faço essa multiplicação, menos 2 vezes menos 2 vai ficar mais 4 vezes 4, 16x. Mais 16. Tudo bem? Então, uma coisa que é bem importante. Percebam que, nesse caso em específico, os dois têm o mesmo resultado. Tudo bem? Legal. Agora, vamos lá. Mais alguns casos em que vocês se confundem. Vamos trabalhar um pouquinho com fração. Eu sei que vocês odeiam, mas vamos lá. Então vamos pensar. X sobre 3 mais 5, tudo ao quadrado. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então vamos lá. X ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes 5, 10, tudo sobre 3. Então 10 sobre 3 vezes x, mais 25. Tá bem? Então, por mais que apareça uma fração, isso não muda nada, desde que você saiba representar o parênteses. Aqui eu também poderia ter posto 1, mas eu achei que não era tão necessário. Tá bem? Vamos agora para os exercícios
que podem ser um pouco mais difíceis. Eles talvez sejam os mais complicados que a gente vai enfrentar nesse primeiro momento. O primeiro deles é o seguinte: determine qual é o polinômio que elevado ao quadrado resulta em 2 ao quadrado mais 4x mais x ao quadrado. Bom, para que eu consiga determinar isso, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar identificar que isso é um trinômio quadrado perfeito. E aí eu vou tentar identificar que esse seria o primeiro, o segundo e o terceiro termo. E aí eu vou pensar o seguinte: se eu tivesse fazendo uma soma elevado ao quadrado, provavelmente o que iria aparecer é esses dois termos aqui somados. Então eu vou ter 2 mais x e tudo elevado ao quadrado. De que isso é uma igualdade, eu ainda não tenho essa certeza, né? Isso aqui para mim ainda é uma incógnita. Eu vou desenvolver isso rapidamente. Então eu vou ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu desenvolvo isso, eu tenho aqui 4x mais x ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Então consigo perceber que tudo isso é de fato igual. Então essa igualdade é verdadeira. Então a resposta do problema é: o polinômio que é elevado ao quadrado que resulta em 2 ao quadrado mais 4x mais x ao quadrado é x mais 2, ou 2 mais x. Esses dois polinômios, quando elevados ao quadrado, têm esse resultado.